grupo musical é tão cultuado no mundo quanto os Beatles? Os 4 garotos de Liverpool, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr, transformaram para sempre o modo como a música interage em nossas vidas. Mas afinal, qual a importância da banda na revolução cultural ocorrida nos anos 60 e que influenciou todo o mundo? Vamos tentar responder essa questão agora no segundo bloco. Após 40 anos do fim da banda, os Beatles ainda acumulam recordes difíceis de serem batidos. São o grupo musical que mais vendeu discos nos Estados Unidos, com cerca de 170 milhões de álbuns, e foram os líderes das paradas de rádio inglesas por 1.293 semanas. Yesterday, um de seus maiores clássicos, é uma das músicas mais tocadas no século XX, com cerca de 7 milhões de exibições no mundo. E é também a canção mais vezes regravada, cerca de 3.000 versões. Estes números confirmam a popularidade do grupo em todo o mundo. Porém, seu sucesso não ficou restrito apenas à música. Quem vai nos ajudar a entender o fenômeno Beatles é o Marco Antônio Malagoli. Ele é o fundador do fã-clube Revolution, o único reconhecido pelos Beatles na América Latina. Além de ser um dos maiores conhecedores da obra dos Beatles no mundo todo, ele também possui uma banda cover que é também chamada Revolution e se apresenta em diversas casas de música de São Paulo. Então seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então, a primeira pergunta que a gente faz para você é o seguinte, como que foi o primeiro contato com o trabalho dos Beatles? A primeira vez que eu vi Beatles na vida foi em 1963. Um amigo do meu pai foi para a Inglaterra e trouxe o compacto da música She Loves You, que era o primeiro lugar das paradas de sucesso. Ele sabia que eu gostava de música e ele trouxe para mim de presente. Os Beatles só foram aparecer no Brasil em março, abril de 64. Então, assim, antes de todo mundo eu já conhecia, ouvi Beatles. E eu sempre fui muito musical desde pequenininho. Tinha meu pai, que ouvia muita música, Big Band, Frank Sinatra, tinha uns primos que eram Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, outro Neil Sedaka, Paul Anka, aquela turma. Então eu estava sempre misturado no meio das músicas e ouvindo tudo. E aí o dia que eu ouvi She Loves You pela primeira vez na vida, eu disse para meu pai e para minha mãe, isso era tudo que eu queria ouvir na vida e não sabia onde estava. Os Beatles surgiram, em um contexto bem específico. O ambiente na Europa era de reconstrução e moral baixa devido à Segunda Guerra Mundial. Com a explosão demográfica gerada após a guerra, conhecida como Baby Boom, surgiu um movimento jovem que necessitava de novas formas de expressão. A saída foi buscar inspiração na cultura americana e também na rebeldia do rock and roll, cujos expoentes, como Elvis Presley e o cantor Chuck Berry, eram a maior fonte de inspiração para os jovens, E então, em cima disso, qual que é a importância da Beatlemania para essa juventude inglesa? Olha, os Beatles, na verdade, eles são originais de Liverpool. Quando aconteceu toda a história da música inglesa, eles foram para Hamburgo. Então, eles tiveram uma ascendência a outros tipos de música, que era o rock and roll mais selvagem e mais puro do que chegava na Inglaterra, como Elvis, Chuck Berry, Little Richard. Só que a Inglaterra tinha um certo comportamento, então eles tinham assim, Shadows, que eles dançavam tudo bonitinho, direitinho e tal, e os outros já eram mais selvagens, cantava, pulava e tal. E os Beatles, na Alemanha, aprenderam esse tipo de música, a se comportar dessa maneira mais selvagem, mais agressiva do rock and roll. Quando eles voltaram para Liverpool, eles eram totalmente diferentes de todas as bandas que tocavam em Liverpool e todas as bandas da Inglaterra. Então, eles apareceram como um fenômeno que todo mundo achava que eles eram alemães, inclusive. Inclusive, muita gente, quando entrevistava eles, falava assim, nossa, mas vocês falam inglês muito bem. Eles falam, lógico, nós somos de Liverpool, então eles arrumaram uma característica diferente de tocar, a maneira. E em Hamburgo eles tiveram um aprendizado muito forte. Eles tocavam 7 dias por semana, ou seja, todos os dias, por cerca de 12 horas direto.
Então, eles tinham que tocar de tudo, porque era um porto e os marinheiros chegavam e pediam uma música, eles tinham que tocar, senão dava briga, iam bater neles, aquelas coisas e tal. Então, eles tiveram que aprender tudo quanto foi tipo de música, né? E nisso, eles foram aprimorando o estilo deles e a maneira deles de improvisar, de tocar, de fazer introdução de novos instrumentos ainda antes de começar a ser famosos. Então isso tudo foi aprendizado e quando eles chegaram na Inglaterra, que eles começaram a tocar, eles eram diferentes de tudo que tinha na Inglaterra e tudo que tinha nos Estados Unidos, porque os grupos ou eram vocais ou eram instrumentais. E os Beatles, além de cantar, tocavam e ainda compunham as melodias que eles cantavam, entendeu? Então, por exemplo, Elvis era o rei do rock, com certeza, um dos maiores cantores de todos os tempos, mas ele nunca compôs uma música, entendeu? Ele não era compositor, ele era um intérprete, né? Ao contrário, por exemplo, de Chuck Berry, que já era um cantor, tocava guitarra e compunha. Então, só que Chuck Berry era um só, os Beatles eram 4, era uma banda. E as bandas não costumavam compor, entendeu? Então, essa foi o grande diferencial dos Beatles quando eles apareceram na Inglaterra. A geração de adolescentes passou a consumir não apenas a música, mas o estilo de vida, as roupas e qualquer produto ligado aos seus ídolos. Os Beatles representavam um modelo para os jovens e eram bons moços, educados, ricos e talentosos. Então, com isso, eles começaram a ganhar popularidade e reconhecimento. Isso mundialmente, né? Eles mudaram o mercado fonográfico, criaram videoclipe, começaram a fazer filmes e a influenciar a maneira como as pessoas se vestiam, não é isso? Então, quando eles chegaram de Hamburgo, eles chegaram naquele modo assim, jaqueta de couro, calça de couro, bota, por exemplo, eles tocavam e durante o intervalo das músicas eles brincavam com a plateia, não sei o que e tal. Até que apareceu o Brian Epstein na vida deles, que foi o empresário deles. Quando o Brian viu o potencial musical, mas percebeu que o comportamento deles do palco não era tão adequado, resolveu mudar eles. Então foi aí que surgiram aqueles terninhos e tudo mais. Embora eles já vieram com aquele cabelo, na época, comprido, né? Exageradamente comprido, todo mundo chama eles de cabeludos. E eles acabaram com toda essa influência que o Brian Epstein teve em cima deles no começo da carreira, na fase de bitomania, que a gente chama assim, de 63 até 66, né? Eles acabaram influenciando toda uma geração no modo de vestir, no modo de falar, no modo de se expressar, né? Inclusive, por exemplo, a música She Loves You, ela fala She Loves You, yeah, yeah, yeah. Yeah é uma gíria de yes, yes, né? Então, quando eles mostraram para o pai do Paul McCartney, ele falou, por que vocês não põem She Loves You, yes, yes, yes? Aí o povo falou, não, vai ficar yeah, yeah, yeah. E ficou, e o yeah, yeah, yeah acabou sendo uma marca tradicional deles, não só na Inglaterra, como no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Os Beatles podem ser considerados o principal símbolo dessa revolução cultural? Olha, a revolução que os Beatles fizeram, a gente sempre diz que é muito mais do que musical, porque eles influenciaram as pessoas na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de agir, no próprio comportamento. Então, assim, foi muito amplo o que eles fizeram. Isso nem eles esperavam. A ideia deles era simplesmente a música e, de repente, quando eles perceberam, estava todo mundo imitando eles em tudo, né? Por exemplo, John Lennon uma vez apareceu de terno e com tênis. Na época era uma ofensa, todo mundo andava de sapato, ninguém punha um terno com tênis. Quando viram aquilo, todo mundo começou a usar tênis, entendeu? Então, muitas das coisas que eles fizeram foram fortemente influenciadas por toda a juventude. O cabelo, todas as bandas de rock, os cantores de rock do mundo inteiro imitavam os cabelos, tentavam imitar o estilo de música, tentavam gravar a música deles. Então, assim, a influência deles cultural é muito forte, tanto que você vê, os Beatles acabaram em 1970,
né? E nós estamos há 40 anos depois que os Beatles acabaram como banda, ainda falando dos Beatles, e com certeza daqui a 40 anos alguém ainda vai estar falando dos Beatles, ou seja, eles já são clássicos, né? E a revolução cultural que eles fizeram é uma coisa muito forte, né? Eles fizeram com que os jovens fossem respeitados pelos adultos, que até então os jovens eram mandados e acabou, entendeu? Cala a boca e não sei o quê. Então eles começaram a mostrar para os adultos que os jovens eram os adultos do futuro. A gente pode resumir assim todo o legado dos Beatles, se a gente puder resumir, né? Qual que seria a mensagem que ficaria para a humanidade? Olha, os Beatles, em todas as músicas deles, eles não têm nenhuma música falando de ódio, de raiva, de morte, de tiro, de violência, de nada. Todas as músicas deles falam de amor, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas religiosas ficam até bravas quando eu falo isso, mas os Beatles deram mais ou menos a mesma mensagem que Jesus Cristo deu, que seja, né, amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Ou seja, tudo que eles falaram ficou resumido no All You Need Is Love, né? Ou seja, tudo que você precisa é amor. Então, se você for analisar profundamente todas as músicas dele, todas as mensagens que eles deixaram, né, talvez até inconscientemente, tá, você vai ver que no fundo, o amor foi toda a mensagem que os Beatles deixaram na carreira deles. Por isso que eles estão aí até hoje também. Obrigada, Marco, pela sua participação aqui no Pauta Aberta. Eu que agradeço a oportunidade e precisando, estamos aí. Marco, agradecemos a sua ajuda para tentar esclarecer a importância dos Beatles na cultura e na música. Graças aos Beatles, a música se tornou muito mais do que simples notas espalhadas em uma partitura. Através de seu legado, é possível acreditar que um sonho de um mundo melhor ainda não acabou. O programa Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.